A gente vai falar um pouco aí de envenenamento, né, de rede através do protocolo NBNS e também o LLMNR, tá? Spoof, tá? Tanto o NetBIOS, né, que é o NBNS e quanto o Local Link Multicast Name Resolution, que é o LLMNR, né, são protocolos que um computador Windows usa, né, para procurar um host na rede interna. Quando o endereço IP de um host não pode ser resolvido por meio do servidor DNS organizacional, né, que é o Domain Name Server, né, que é o DNS. E isso pode ser qualquer coisa, né, desde um servidor de arquivo que sua máquina está tentando mapear, até um portal da web que você está tentando acessar, né? Até mesmo processos em segundo plano procurando coisas como um servidor proxy, por exemplo. E quando o computador Windows tenta se conectar a outra máquina pela rede, ele segue esse processo básico, né? Na prática, eu vou mostrar para vocês melhor, vocês vão ver, né? O ataque de envenenamento, né, em rede suponha que você consegue acessar um diretório, né, um arquivo compartilhado usando //, beleza, apontando para um servidor específico. E se você tentar digitar o // e colocar um endereço falso, um endereço servidor que não existe, a gente vai fazer com que essas informações retornam para a gente, né? O atacante ele recebe as credencial, né? O hash das credencial, né? Mais ou menos isso, ó. Tenta conectar, né? Em um determinado server, beleza? Via // e ele não encontra, né? Aí aqui ele faz aquele processo, né? De não achou, aí vai fazer o processo lá do LLMNR, né? E o NetBIOS Broadcast, né? A partir daí, o invasor ele recebe yes, isso é eu, né? E ele recebe a credencial, né? Ele com aquilo que está na escuta, né? Com o ataque que ele fez de spoof, né? Então, um ataque de falsificação de NBNS e LMNR aproveita, né, essas solicitações, né? Quando essas solicitações forem vistas na subrede local, o invasor responderá a elas e dirá, né, eu sei onde está esse servidor. Na verdade, eu sou esse servidor, né? Ele responde que no caso o servidor que não existe, ele responde falando que sabe quem é o servidor e fala que ele é o servidor, né? E isso permite que o invasor capture o tráfego que vem a seguir, né? Na maioria das vezes, esse é um tráfego benigno, né? Com o qual o invasor não pode fazer muita coisa, né? Por exemplo, ele pode ser benigno às vezes quando ele retorna a informação daquilo que foi digitado, né? Porque tudo que a vítima digitou, o invasor está capturando, né? Às vezes pode ser benigno, vamos supor, ela digitou um server, beleza, o invasor captura. Digitou uma palavra que não existe, o invasor captura, né? Mas só que no caso de um servidor de arquivo, como mostra no exemplo acima, você precisa provar que tem permissão para acessar o arquivo que está tentando abrir, né? Para fazer isso, o servidor enviará um desafio e o host que estiver tentando se conectar acessará esse desafio e calculará uma nova resposta que combina esse desafio com sua senha, né? Então, pode ser benigno, que às vezes não vem informações sensíveis, né? Mas pode ser maligno, porque ele retorna o hash e a senha, né? Então, esse ataque de envenenamento é bem pesado. Dá para capturar aí credenciais e fazer estrago aí na máquina, né? A gente vai mostrar na prática para você ver como funciona, tá? Na última aula eu tinha até clonado uma máquina, clonei aqui o Windows 7, né? Pra gente seguir com o nosso conteúdo, né? De envenenamento de rede, né? E aqui ela já está clonada, já finalizou.
e ela já está aberta aqui, né? Clone Windows 7 e a outra máquina Windows 7, tá? E eu vou mostrar para vocês, além desse ataque que a gente vai fazer aqui, né? Além desse ataque que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar para vocês que é perigoso, eu vou mostrar para vocês como também corrigir essa falha do sistema operacional Windows, tá? Você consegue corrigir para fazer com que o invasor não consegue capturar, né, tudo que o usuário está digitando lá do outro lado, ou capturar as credenciais, tá bom?